Fala galera, tudo bom? Bom, hoje a gente vai resolver a questão 52 da prova de Física da UFGD 2021. Vamos lá. Ao se utilizar uma panela de pressão, o tempo de cozimento dos alimentos é reduzido em relação ao tempo que levaria o mesmo cozimento em uma panela comum. Essa redução do tempo de cozimento está diretamente ligada ao aumento da pressão e da temperatura do ponto de ebulição da água no interior da panela. Em adição, analise o gráfico a seguir. Bom, aqui ele dá a pressão inicial, a pressão final, temperatura inicial e não dá a temperatura final. Então, provavelmente a gente vai ter que encontrá-la. Bom, sabendo que se trata de um processo isocórico. Processo isocórico é um processo onde o volume inicial é igual ao volume final, ou seja, é constante. E que o tempo de cozimento T, dado em minutos, e a temperatura T, que seria uma temperatura sempre em Kelvin, do ponto de ebulição em Kelvin aqui. Bom, podem ser relacionadas pela equação tempo é igual a 15.000 dividido pela temperatura. Qual a redução percentual no tempo de cozimento entre o uso de uma panela comum e de uma panela de pressão que atinge 1,5 atm? Então, a gente analisando essa função do tempo de cozimento, a gente percebe que a única variável é a temperatura. Então, a gente tem que achar a temperatura inicial, que ele já deu, e a temperatura final, e ver qual que é a relação de redução entre elas. Bom, aqui a gente tem essas duas variáveis e temos que lembrar daquela relação, que é a pressão inicial por volume vezes o volume inicial pela temperatura inicial é igual à mesma relação. Certo? Aqui ele deixa claro que é um processo isocórico, ou seja, o volume ele é constante, então podemos cancelar. Pressão inicial, ele dá que é 1 atm. Temperatura inicial, ele dá 100, mas veja que está em graus Celsius e ele diz que é em Kelvin. Então a gente tem que lembrar daquela relação, que é a temperatura em Kelvin e a temperatura em Celsius mais 273. Ou seja, esse 100 graus Celsius seria, na verdade, 373. Tá? A pressão final é de 1,5 e aqui a gente descobre a temperatura final. Bom, fazendo essa regra de 3, a gente chega ao valor de 559,5 Kelvin. Bom, vamos anotar aqui. A gente sabe que a temperatura inicial é de 373 e a temperatura final, que a gente descobriu, é de 559,5. Ambos em Kelvin, como ele disse. Certo? Então, vamos achar o tempo da panela normal, que seria a de 1 atm. Então, é 15.000 dividido por 373. Bom, essa continha meio chata daria no valor de 40,21 segundos. Essa é a temperatura, é o tempo inicial, né? Agora o tempo da outra seria igual ao 15.000 dividido pela temperatura de 559,5. Bom, essa outra continha daria no valor de 26,80 segundos. Certo? Então aqui a gente tem que descobrir qual que seria a redução, que é o que ele pede, percentual do tempo de cozimento. Então a gente tem que o 40,21 segundos, ele está para 100%. E o 26,80 segundos está para X. Bom, fazendo novamente essa outra regrinha de 3, a gente chega no valor de 66,6%.
Mas veja, esse valor é o valor novo, não a redução. Ou seja, a redução é a diferença entre eles, que seria o 100% menos 66,6%, dando o valor de 33,4%. Ou seja, essa é a porcentagem da redução de tempo, dando a alternativa letra B. Então é isso, galera. Muito obrigado.